Olá pessoal, eu sou Ara, este é meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre o quanto o identitarismo prejudica a causa antirracial. Eu resolvi fazer esse vídeo porque daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo sobre Tiene Martins, a articulista, a professora de Universidade Federal, que fez um novo artigo na Folha, e uma inscrita, ou se não, uma pessoa que viu o vídeo, Verônica, me exortou sobre essa nova coluna da Etienne. Então, como daqui a pouco nós teremos o vídeo sobre a Etienne, e eu resolvi antes trazer essa questão de quanto o identitarismo prejudica a causa antirracial, e também eu achei que fosse pertinente trazer a história que eu vou trazer hoje por conta do Ainda Estou Aqui, está concorrendo ao Oscar, e o primeiro artigo da Etienne que eu comentei aqui esteve relacionado ao diretor do filme Ainda Estou Aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma negra, a Hattie McDaniel. A Hattie McDaniel, que foi uma mulher negra, descendente de segunda geração de escravos, uma filha caçula de 13 irmãos, que viveu aquela realidade ainda de uma América racista, segregada, por conta da lei Jim Crow, que impunha a segregação dos negros nos espaços públicos. E essa mulher dessa época, cantora, atriz, que com a sua audácia, com a sua ousadia, na minha opinião, com sabedoria para compreender o momento histórico, se colocou lindamente, muito embora tenha vivido as consequências de uma época ainda racista. Por isso que a gente tem que conhecer a história para que a gente não esteja condenado a repeti-la, ainda que a gente justifique que seja em prol de uma causa. Às vezes a gente pode achar que está sendo bem intencionado, mas acaba implodindo causas ou conquistas por conta de radicalismo. Qualquer radicalismo, a própria história nos mostra onde que chega. A Hattie McDaniel foi a primeira mulher negra, ou vou me corrigir, a primeira pessoa negra a ganhar um Oscar. Em 1940, 10 anos após a academia criar essa questão do Oscar, a Hattie ganhou o Oscar. Ela não pôde subir no palco para receber a estatueta. Ela só pôde, na verdade, subir para fazer um discursozinho e sair. Mas ela não pôde ficar na mesa, melhor dizendo, no espaço com os colegas, até por conta da lei Jim Crow que eu falei, e ela não pôde nem conviver na mesma área. Ficou numa mesa nos fundos, só subiu para fazer um agradecimento, inclusive de um discurso que eu vou ler para vocês daqui a pouco, o que ela falou no momento histórico. Hattie, que inclusive trabalhou como empregada por muitos anos, porque segunda geração de família de escravos ou de escravizados, ainda estava naquele momento de encontrar as oportunidades. Ainda assim, ela não queria ser mais uma escrava. Tentava, na medida que conseguia, ser ousada, lendo, cantando na igreja e se colocando no mundo, naquele mundo, digamos assim, da melhor forma. Foi assim que ela, inclusive, conseguiu, que ela trabalhava lavando banheiros, conseguiu que um artista um dia não foi se apresentar no lugar onde ela estava limpando, e ela se predispôs: eu posso subir?
Aí foi lá que ela começou a galgar, digamos assim, os passos que ela queria de acordo com aquele propósito dela. Mas ainda assim, os movimentos negros da época não a acolheram, porque os movimentos negros da época agiram como agem muitos identitários, identitaristas, que é tipo assim, não, é nós contra eles, não pode ser assim, tem que ser desse jeito, nós somos sua voz, nós vamos te representar e você tem que fazer o que nós estamos fazendo, nós somos um movimento negro, nós somos a tua voz, você tem que fazer do nosso jeito. E falaram para Hot, você não pode estar fazendo só papéis de empregadas. Gente, na década de 20 para a década de 30 essa história, tá? Você não pode, todas as vezes você aceita papéis de empregada, porque você se presta a esse papel. Aí Hot falava para eles, mas que papel vocês podem me dar? Eu quero fazer cinema, eu quero ser artista. Vocês conseguem me dar outro papel? Vocês conseguem me ajudar a alcançar outro papel? Não, né? Então, palavras dela, Hot falou, eu prefiro ganhar $700 fazendo uma empregada do que ganhar 7 sendo uma na vida real. Olha como isso é forte. Olha como isso precisa de furar a bolha, sair da caixa, ter um entendimento muito além da questão racial. A compreensão do momento histórico. Ela falou, se for para eu ser empregada por 7, já que eu estou sendo, não sou eu, mas a maioria dos negros, então eu vou ser uma na ficção por 700. Aí é aquela situação que acaba ficando excluída naquele tempo, porque o movimento negro não acolhe ou não acolheu, e numa América racista ainda. Mas teve aliados como o diretor do filme, como várias amigas não negras, digamos assim, brancas, que eram aliadas da própria Hot. Lembrando que tudo isso é tão grandioso que só um quarto de século depois nós tivemos aí uma outra pessoa negra, um homem negro, no caso, o Sidney Poitier, ganhando uma estatueta. Depois disso, o quê? Quase 90 anos depois, nós temos o quê? Lupita, Viola Davis, Octavia Spencer, Monique, Halle Berry e Whoopi Goldberg. Se não me falha a memória, essas que nós temos de mulheres negras que até então ganharam o Oscar. Agora pensa comigo, Halle Berry, quando subiu no palco, é algo, eu citei ela porque é algo que eu tenho memória, que eu me emocionei muito, e eu lembro o discurso do Oscar com Denzel aí do lado dela, enfim. Halle Berry, quando foi, ela não estava mais numa mesa nos fundos, ela não estava mais numa América com a lei Jim Crow, ela não estava mais numa América ao sul com a segregação racial ainda. Ela não estava. Ela foi, teve local e lugar de fala, agradeceu, o mundo era outro. As conquistas daquele tempo, dos anos 2000, são outros, assim como hoje nós temos novas conquistas. Mulheres e homens, negros ou brancos, o que seja, wherever, do ano 2025. Não dá para ficar com a cabeça presa na história. Tem que ter história como referência, mas não dá para ficar com esse identitarismo ressentido. Aí a gente vê que a própria Hot, quando estreia o E o Vento Levou, que foi inclusive o filme que permitiu que ela, ou que possibilitou, melhor dizendo, que ela recebesse a estatueta, ela não foi convidada para a estreia do filme. Quando o filme estreou em dezembro de 39, mais ou menos um ano antes do evento do Oscar, dela ser premiada, ela não foi convidada por conta ainda da lei Jim Crow.
Ela não esteve lá junto com os seus colegas comemorando, porque aí ela era invisibilizada. Ainda assim, ela não perdeu, ela era muito espirituosa e não ficava, sabe, chorando e colocando o ódio ao outro, ao branco, numa América racista, segregadora, que a gente até entenderia se ela tivesse uma postura mais enérgica, digamos assim, mas não foi o que ela fez. Porque ela sabia que tempos ela estava vivendo. Ela teve essa consciência de que tempos ela estava vivendo. Lembrando que numa época ainda, 16 anos antes da Rosa Parks se recusar a ceder o lugar dela no ônibus. 16 anos antes da senhorita Parks falar, não vou sair, não vou ceder meu lugar no bus, não vou. Vamos mudar isso. Tá na hora de mudar esse tempo. Não vou dar o meu lugar para uma pessoa branca. Lembrando que 16 anos antes ainda estava acontecendo a estreia do E o Vento Levou com a Hot McDaniel. Aí a gente para pensar. Tudo que essa mulher viveu, tudo que essa mulher passou. Aí a gente pensa, nossa, foi um ícone, desbravadora, porque desbravou. Aí a gente pensa, aí, né, vai morrer, descansar em paz, pelo menos ter seus desejos respeitados. Ela fez 2 desejos, ou seja, 2 pedidos. De ser enterrada no cemitério Hollywood, onde os ícones, as pessoas que tinham relevância na questão cinematográfica, né, na indústria, estavam enterrados. E que o Oscar dela fosse entregue à Universidade Howard. O Oscar, ninguém sabe até agora o que aconteceu, se sumiu, se foi jogado. Tem muitos relatos que foi jogado aí no Rio, enfim. E o pedido sobre ser enterrada, ela não foi enterrada no cemitério Hollywood, porque o dono do cemitério, à época, o Julius Roth, falou, não, eu não quero uma negra enterrada aqui. Ela não será enterrada aqui. Ela não foi enterrada por ser negra. Então ela não foi, não, quer dizer, não que ela não foi enterrada por não ser negra. Ela não foi enterrada nesse cemitério por ser negra. Ela foi enterrada, por óbvio, em um outro cemitério em Los Angeles. Até que em 99, o novo dono do cemitério falou, por que a gente não faz essa reparação histórica e põe a senhorita Roth aqui? Chamou a família se recusou, não quis, ele respeitou, diferente do Jules, ele faz esse movimento como quem fala assim, olha, os tempos agora são outros, porque a senhorita Roth morreu em 52, em 99, um homem também branco tinha outra consciência na questão racial, que a gente pode considerar um aliado na questão racial. Não é verdade? Aí, anos depois, em 99, o Taylor Cassidy, o novo dono do cemitério, o Taylor, ele fala, não, vamos fazer essa reparação, vamos corrigir o que Julius fez. Ele chama a família da Roth e fala, vamos corrigir. Ela pode ser enterrada aqui, a família se recusa, fala que não, é o direito da família, mas a gente vê que 2 homens brancos de épocas diferentes e, claro, com posturas e entendimentos diferentes se colocaram de maneiras diferentes, de maneiras bem distintas. Enquanto lá em 52, recusou uma mulher negra de ser enterrada no cemitério do Hollywood, mesmo ela tendo sido uma atriz premiada só por ela ser negra, um outro já reconheceu que ela deveria ser enterrada lá. Por isso que é importante
que a gente tome cuidado com a questão racial, que a gente busque letramento, todos nós, principalmente os militantes e ativistas. Militantes e ativistas da causa antirracial precisam buscar letramento e compreensão histórica e não só focar só na parte do ódio, da escravidão, da violência e por aí vai. Precisa fazer essa avaliação de uma maneira mais decente, na minha opinião. E não posicionar como os identitaristas dos tempos de outrora, que ainda não eram nem chamados de identitaristas, mas que se colocam da seguinte forma: nós somos o movimento, nós falamos por vocês, ou eu que sou a ícone do movimento antirracial, o que eu falar é regra porque eu falo por vocês. Não é assim que funciona. Eu acho que essa questão da Hot nos mostra o quão importante a gente entender a história, não para passar pano ou para esquecimento, mas para a gente entender a evolução dos tempos, a nossa evolução e ter compreensão de cada época, dos costumes, do entendimento daquela época e cuidar principalmente para a gente não invalidar conquistas que nos foram muito caras. Para concluir, eu quero ler aqui para vocês o que a senhorita Hot falou no dia que ela ia receber o Oscar. Hattie McDaniel. Academy of Motion Picture Arts and Science, fellow members of the motion picture industry, and honored guests. This is one of the happiest moments of my life. And I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. For your kindness, it has made me feel very, very humble. And I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you, and God bless you. Ela disse: Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, membros da indústria cinematográfica e convidados de honra. Este é um dos momentos mais felizes da minha vida. Eu quero agradecer a cada um de vocês que me selecionaram a um dos seus prêmios por sua gentileza. Isso me fez sentir muito, muito humilde. E sempre o erguerei como um farol para qualquer coisa que eu possa fazer no futuro. Espero sinceramente ser sempre motivo de orgulho para minha raça e para a indústria cinematográfica. Meu coração está pleno demais para lhes dizer como me sinto e posso dizer obrigada e que Deus os abençoe. Fecha aspas. É uma mulher negra que foi votada por pessoas brancas para receber um prêmio, mas que foi vetada por lei criada por pessoas também brancas e não pôde nem sequer estar naquele espaço público junto com aquelas pessoas, junto com seus colegas, assim como não pôde estar na estreia do filme por conta da lei Jim Crow. E no momento a gente vê ódio, ressentimento no coração ou na fala dessa mulher, que muito embora tenha sofrido suas dores, mas que soube provavelmente em que momento colocar as suas dores e de que forma se colocar. Aquele momento, obviamente, não era um momento para fazer um tipo de fala beligerante naquele momento do Oscar. Embora o movimento negro sempre cobrasse que ela não fizesse aqueles papéis. Anos depois, quando muitas outras atrizes negras vencem a estatueta, eu quero chamar a atenção aqui, deixa eu ver se eu acho, para o discurso
que a Monique fez quando ela foi receber o Oscar. And the winner is Monique, in Precious, based on the novel Push by Sapphire. This is the first Academy Award and nomination for Monique. First, I would like to thank the Academy for showing that it can be about the performance and not the politics. I want to thank Miss Hattie McDaniel for enduring all that she had to so that I would not have to. A Monique, quando ela vai receber o Oscar, ela traz a história à ribalta. Eu, inclusive, fiquei sabendo da Hattie por conta da Monique. Porque não tem como a gente saber tudo sobre a história, sobre nossa ancestralidade ou até sobre a história da humanidade, porque muita coisa é muito vasto, ninguém é professor de Deus e tem inteligência ou consciência superior. E Monique nos traz esse entendimento que é o que eu comungo do que o quão é importante a gente entender a história para a gente não segregar, não criar nós contra eles e não ter a mentalidade revanchista do passado. Abre aspas para Monique, que mencionou no dia do seu discurso a Hattie. Quero agradecer a Hattie McDaniel por suportar tudo o que ela teve que suportar, para que eu não tivesse que fazê-lo. Eu acho que às vezes falta esse entendimento de que por mais que é difícil, toda essa questão de racismo, o quanto nós não queríamos que tivesse essa questão racial, mas a natureza humana é complicada, muito complicada. Nós não podemos ter uma venda nos olhos, culpar o homem branco por isso. Se a gente for ver, tem muitos negros racistas, tem mesmo, as pessoas não gostam de escutar, mas é verdade, tem muitos negros racistas. E é isso que às vezes eu cobro, essa compreensão, esse entendimento da gente não estar passando o que os nossos ancestrais passaram. A Monique muito bem colocou. A Hattie suportou tudo que ela teve que suportar para que Halle Berry, para que a própria Hope, para que Lupita não tivessem que suportar aquilo que a Hattie suportou, porque os tempos são outros, porque elas hoje são mulheres negras dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2025. Não dá pra gente ter essa mentalidade que, inclusive, na minha opinião, é um pouco infantil, é um pouco... inclusive, se a gente for olhar, de não evolução, de colocar coisas de 400, 200 anos atrás, como se fosse agora, e de gente que fica falando do branco salvador, enfim. Eu acho que a gente tem que olhar a história como ela é e a gente ver que existem muitos aliados na causa antirracista e não necessariamente esses aliados são homens ou mulheres pretas. A gente precisa olhar com mais lucidez, com mais sabedoria e discernir para que a gente, em nome de uma causa, a gente não segregue. Mas é isso, aqui no meu canal, vocês já sabem, é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.